Muito bem, irmãos, vamos ver o conselho de Deus para esta manhã, em que lembramos do sacrifício de Jesus, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição e da volta de Jesus. Jesus nos ensinou que deveríamos estar lembrando do momento do seu sacrifício, da sua presença na vida dos discípulos, na vida da igreja, e nós deveríamos estar lembrando disso e anunciando até que ele volte. Isso aqui é uma confirmação da nossa fé, uma confirmação da nossa confiança em Deus, da nossa certeza de que ele é o Filho de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas e de que você e eu precisamos estar vivendo Jesus Cristo nas nossas vidas, buscando a presença de Deus nas nossas vidas e também não deixar de anunciar que Jesus vai voltar. É um momento de comunhão, momento de você estar diante do Senhor para dizer que você está pronto, está preparado para a volta do Senhor Jesus, para se tornar perfeito. Só assim nós estaremos perfeitos diante do Senhor, quando Jesus Cristo vier e quando o nosso corpo será glorificado, porque nós estaremos em glória. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 33. Os irmãos talvez nem precisem abrir, conhecem, decor, já sabem e conhecem este texto da palavra de Deus. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, e Jesus termina esse texto e fala desse texto, falando sobre as preocupações. Jesus ensina e está ensinando os seus discípulos, está ensinando as multidões, está ensinando as pessoas acerca da oração, acerca dos tesouros no céu, que devemos ajuntar tesouros no céu. Ele diz aqui que nós somos o sal e nós somos a luz, que não podemos servir a dois senhores, e ele depois destaca um maior tempo para as preocupações que as pessoas têm, todos nós temos. Aquelas pessoas que o estavam ouvindo também tinham as suas preocupações, o seu dia a dia, as suas tarefas, assuntos que precisavam resolver, e toda uma vida que temos que cuidar, de estarmos sustentando a nossa vida, termos o que comer, o que beber, o que vestir, termos a nossa casa, termos um lugar para morar. Então as pessoas estavam preocupadas e Jesus está falando sobre isso, e ele fala para não estarmos então ansiosos com todas estas coisas, porque esta ansiedade e alguns momentos de preocupações pode tirar a alegria da nossa vida. Então é a vontade de Jesus, desejo de Deus, e com certeza do Espírito Santo, que nós temos que ter alegrias na nossa vida, um prazer na nossa vida. Temos momentos difíceis, momentos de encrenca, momentos de amargura, momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de ficar calado, momentos de ficar pensando, mas também nós não podemos deixar de desfrutar da vida. Agradecer, como alguém já disse, pelo menos hoje você está respirando. Você está nervoso, você está preocupado. Tem gente que fala assim: estou com falta de ar,
mas está respirando, né? Mas a preocupação é tanta que ele pensa que ele vai morrer sufocado, e às vezes não está tão sufocado assim. Então nós temos que lembrar das alegrias, do que Deus tem feito em nossas vidas. E ele fala então buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, e muitas vezes quando eu tiver vontade de reclamar, ou você vontade de reclamar da vida, lembre-se de que eu devo estar lembrando de procurar o reino de Deus. Romanos 14, 17, pode colocar ali, Paulo? É Paulo ou é Sofia? Não é? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Então, temos aí Paulo falando aos romanos, lembrando o que Jesus já havia dito. Então, o reino de Deus, o reino dos céus veio para ser estabelecido na nossa vida. E a Convenção Batista Brasileira, na sua declaração doutrinária, diz assim, que o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, no seu coração, no meu coração, que voluntariamente nos submetemos a Ele pela fé. Pela fé em Cristo Jesus foi estabelecido o reino de Deus, o reino dos céus na sua vida. E assim você aceitou Jesus como Senhor e Rei. E assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, numa data que só Deus conhece, quando será estabelecido o novo céu e a nova terra. Então você aprendeu e tem aprendido que você é cidadão dos céus e é cidadão aqui também, mas você não pode lembrar que você agora, em Jesus Cristo, você está representando Deus, você é súdito deste Deus, deste Rei. Você, em outro texto, Paulo afirma que nós somos embaixadores. Jesus disse aqui que nós somos luz, nós somos sal, nós somos o perfume, nós somos a carta. Então você é um representante do reino de Deus. Os evangelhos citam mais de 100 vezes, quase 100 vezes, você comparando um com o outro os versículos sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Mateus escreve para os judeus, e por isso ele entendem assim, os estudiosos, que ele fala reino dos céus, porque o judeu tinha esse negócio de não escrever o nome de Deus, que não podia falar, não podia escrever. Então ele, em Mateus, fala reino dos céus, mas são equivalentes e é tudo mesmo, quase tudo igual. Então, meus amados irmãos, nós temos que lembrar desta certeza, de que como súdito, como servo do reino de Deus, pertencendo ao reino de Deus, Deus está cuidando das nossas vidas, e eu não posso esquecer e não posso me esquecer disso. Nós devemos confiar em Deus e cada um fazendo a sua parte, fazendo aquilo que lhe cabe. Filipenses 4,19, podemos ver aí, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo tem aí a confirmação, assim como Paulo era ajudado e não passou necessidade, ele falou que passou fome, passou tudo, mas ele glorificava ao Senhor e foi atendido em tudo isso. Então ele dá esta confirmação. Então, meus amados irmãos, nós temos que lembrar, e você e eu, que devemos despertar e agir. Às vezes ficamos sonolentos, ficamos enfraquecidos, mas nós devemos todos os dias despertarmos, ou em alguns momentos da nossa vida despertar
e agir para o reino de Deus. E devemos despertar e agir, porque o reino de Deus é o reinado soberano de Deus. Esta é a certeza que nós temos, que você tem. Por favor, coloque lá 1 Coríntios 6, 9 e depois o 10. Ele fala em buscar a justiça. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. O verso 10: nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool, outras drogas. Tem um espelho lá da luz lá, e os pregadores aqui na hora que vai ler, né? Outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Ok? Então já podia parar por aqui, está ótimo, né? Então vocês já sabem quem que vai entrar, quem pertence, quem não pertence, a seleção que será dada, não é? Então diz lá naquele versículo que nós vemos no 9, os injustos. Então buscai a justiça. Então o reino de Deus não é construído, ele veio até nós, ele vem, e ele é precioso, e nós devemos estar buscando. Jesus conta algumas parábolas sobre isso, né? Fala da pérola, do terreno, que a pessoa comprou, que a pessoa adquiriu, uma ele achou no terreno, outro ele... Então esta é a certeza, né? Que é um bem precioso para você e para mim. Pode ler também, vamos ver mais um texto aí, Daniel 2:44, por favor, o livro de Daniel 2:44. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, o Elohim, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. Então temos a profecia de Daniel dizendo que Deus estabelecia um novo reino. Aí está. E Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus é um reino que não terá fim. Outros reinos se opõem ao reino de Deus, mas o que vai permanecer é o reino de Deus. E Mateus conhece a Jesus de Nazaré como Cristo ungido de Deus, em quem o reino de Deus já se iniciou. Então eu tenho que continuar, e as pessoas precisam continuar a desejar estabelecer este relacionamento com Deus. Por isso não podemos deixar de pregar e de anunciar o reino de Deus. Os evangelhos mostram muito bem isso, que era anunciado. Depois os apóstolos começaram a anunciar também: arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós temos que desejar e ter o desejo que Deus tem de que ninguém se perca, e anunciarmos o reino de Deus. Eu creio que se nós estivermos colocando um pouco da nossa preocupação, ou mais a nossa preocupação no reino de Deus, e o que o reino de Deus e o que este rei pede para você e para eu fazer, para nós fazermos como súditos dele, então nós temos que essa preocupação com certeza terá mais fruto do que as nossas preocupações, porque algumas das nossas preocupações às vezes não seriam nem preocupações. Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu, e pensamos muitas vezes que vai acontecer muita coisa ruim, muitas desgraças na nossa vida. Mas se nós tirarmos um tempo para nos preocuparmos com o reino de Deus, com aqueles que estão perdidos, né, no reino de Deus, aqueles que perderam, não é? Ou vão perder a oportunidade de participar do reino de Deus, então deve ser isso uma nossa
uma preocupação nossa, uma preocupação sua, porque Jesus disse para nós irmos ensinar e fazer discípulos em todas as nações. E nós devemos também despertar e agir, porque o reino de Deus é o Evangelho, são as boas novas. Mateus 4:23, por favor. Mateus 4:23. Vocês podem ler, por favor? Aí está uma tarefa da igreja, não é? E Jesus também disse para os discípulos e para nós, não é, pregarmos, não é, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 24:14 fala também da nossa obrigação de evangelizarmos, de levarmos as boas novas, não é? Para que ninguém se perca. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Não vou discutir aqui se todos já ouviram, se vão ouvir, não é? Se tem gente que ainda não ouviu, mas a gente também não sai perguntando para o nosso vizinho, não é? Você conhece as 4 leis espirituais, né? Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, né? A gente tem que sair talvez perguntando, né? Quem sabe um dia a gente cria coragem e faz essa estatística. Cada membro da igreja, você vai convidar, você vai falar com 10 vizinhos ou com 10 pessoas, não precisa nem falar com muitos, né? Fazer essa pergunta para ele, saber se ele já ouviu. Alguém já falou sobre Jesus com você, sobre a salvação em Cristo Jesus com você? Não é? Será que nós poderíamos ver? Aí você faz uma estatística, né? Ou nós ouvimos 1000 pessoas e 100 nunca ouviu falar, né? Então está aí talvez um exercício que nós podemos falar. Você sabe por quê? Porque você vai, né, através de Jesus você vai pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus, não é? E se a pessoa gosta de ter uma casa boa, um carro bom, você fala das ruas de ouro, você fala, né, não é uma mentira, está na palavra de Deus, né? Está na palavra de Deus, você fala, olha, lá vai ser diferente, lá você não vai ter dor, lá você não vai ter lágrimas, lá você não vai chorar. Então são muitos aquilo que você pode falar a respeito do reino de Deus, a respeito da vida futura, você vai cantar, você vai louvar, não vai ter tristeza, e muitas coisas você pode dizer. Então nos dias terríveis do louco Herodes, eram boas as novas que Deus, e eram anunciadas que Deus é o verdadeiro rei. Foram boas novas quando Mateus escreveu, enquanto Jerusalém era reduzida a cinzas e Roma parecia governar o mundo, as boas novas estavam sendo pregadas, sendo anunciadas, e muitos morreram ali em Roma como tochas vivas. Para os doentes, pecadores, eram boas novas o fato do reino romper o mundo, e Jesus era acompanhado da cura de todas as doenças, enfermidades e libertação do mal. E Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, anunciando sobre isso. O reino de Deus não pertence aos que querem arrebatá-lo ou derrubá-lo. Com certeza não pertence. Pertence aos pobres de espírito, aos que sofrem perseguições por amor à justiça, aos que se assemelham a crianças, aos que não têm nenhuma ilusão acerca de si mesmos, que se humilham diante do Senhor, que conhecem o seu pecado, conhecem a sua dependência de Deus. É para esses que é o reino de Deus. E podemos lembrar, quando ele fala sobre que devemos ter a malícia, o jeito de uma criança, para estarmos pertencendo ou recebendo o reino de Deus. 18:24, Lucas
18:24, fala mais uma vez aqui a palavra de Deus sobre os ricos. Tem muitos ricos que compartilham a sua riqueza, mas a maioria deles, e a palavra de Deus fala e nos lembra muitas vezes sobre isso, que a pessoa está juntando os tesouros aqui e não tesouros no céu. Jesus, observando o semblante abatido daquele jovem, daquele homem, diz para as pessoas ali presentes: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. É mais difícil para eles, entrar no reino de Deus. Mas graças a Deus, graças a Jesus, graças à sua fé, você está firme aqui, você continua olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Você continua buscando ajuntar tesouros no céu. Você tem as suas riquezas, você tem os seus desejos, você tem os seus mimos, e talvez um dos últimos seja aí o relógio, esqueci o nome aí, pode ser iPad, mas esqueci o nome certo, Então você já tem os relógios aí, você ainda não comprou, porque você quer comprar aquele que custa 4 mil, 5 mil, não quer comprar aquele de R$400, mas você já tem aí o seu smartwatch, smartwatch, já andei vendo alguns, mas eu não posso parar ali na Samsung, eu tenho que ir lá na 25 de março ou na Santa Ifigênia, não é verdade? Então nós temos os nossos mimos, e você pode ter esse relógio, de acordo com a sua riqueza também, de acordo com a sua riqueza. Então tem preço para todo mundo aí, mas não precisa, às vezes você não precisa ostentar tanto, mas você também está juntando tesouros no céu. Então não se esqueça disso. Eu estou juntando tesouros no céu todo, está tudo certo aqui, com os meus tesouros, já cumpri tudo aqui, então sobrou aqui um dinheirinho, já dei meu dízimo, já dei minha oferta, já dei minha cesta básica, já contribuí lá para o ministério da Magnólia, para o Envia-me, então tem aqui um valorzinho, já tem a minha poupança que está lá, não preciso mexer, mas esse aqui está, não é da aposentadoria e nem para outras coisas, já está tudo certo. Então vou lá comprar o meu reloginho, vou ficar atualizado, e ele pode até me acordar de noite se eu roncar diferente, sabia? Vai contar os seus pulsos, vai contar, que você correu, se o teu coração está batendo direito. Então tudo isso aí você já tem um médico de plantão e um personal trainer do seu lado ali no seu pulso, Então louva a Deus por isso. Vida e saúde aí, vida e saúde. Mas não se esqueça de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus. Devemos despertar e agir também, irmãos, para o reino de Deus, porque ele é o presente e é o futuro. Nós lemos aqui: a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, o dia em que Deus só conhece. Vamos ver lá, Mateus 16, 19. Podem ler? Vou dizer Pedro não tem a chave, viu? A certeza é que ele tinha a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e os seus sermões, e o que ele dizia era: arrependei-vos, arrependei-vos. É o evangelho que abre, que é a chave para o reino dos céus, é o evangelho de Jesus, é o arrependimento, é levar as pessoas a reconhecerem que são pecadoras, e através da fé elas vão aceitar e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e assim participar do reino dos céus. E você lembra disso que o apóstolo Paulo nos ensina, que o nosso espírito é ligado, e o Espírito de Deus confirma a nossa fé, confirma a nossa certeza, e tenho a certeza que você já está confirmado, você já está justificado, o seu nome está escrito no livro
da vida. Fala aí para o seu irmão: meu nome está escrito no livro da vida. Tenha esta certeza. Tenha esta certeza. Você é participante do reino, e através de comer o pão e beber o cálice, você tem esta certeza, está mostrando esta certeza para todos nós. João Batista anuncia que era chegado o reino dos céus. O reino de Deus está em conflito com o reino de Satanás, e os homens tentam às vezes entrar nele pela força, e dizendo que outras maneiras de você estar alcançando ou entrando no reino dos céus. Mas a entrada é pela fé em Jesus, é confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitar o seu sofrimento, a sua ressurreição na sua vida, na certeza de que você também estará com Ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Está lá escrito em Mateus. Então o reino de Deus deve ser buscado em todos os momentos. Será que eu estou me afastando, não é, do reino de Deus, do reino dos céus? Será que eu estou longe? Eu estou muito afastado? Eu estou mais perto? Porque nós temos que ir buscando o nosso aperfeiçoamento todos os dias. Nós temos que buscar a santificação da nossa vida todos os dias. Eu tenho que ir me esvaziando das obras da carne, do desejo da carne, estar me enchendo do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu tenho, e Jesus fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Se preocupem, vocês podem se preocupar, podem estar ansiosos pelo seu salário que você vai receber, pelas suas dívidas, pela sua família, pelos problemas, pelas dificuldades. Você pode ter essas preocupações, mas não se esqueçam de se preocupar, de pensarem no reino de Deus, de se preocupar do seu jeito de ser, da sua maneira de andar, da sua maneira de conversar, de que você pertence ao reino de Deus, que é amor, bondade e justiça. O fruto do Espírito fala muito disso, e outras atitudes e outros valores do reino que você pode buscar na palavra de Deus. Valores do reino. Tem valores da terra, valores do mundo, e tem os valores do reino. Então podemos buscar os valores do reino. Dá uma série de sermão para o ano inteiro, dá mais de 50. Eu não estudei, o que eu vi pelo menos foi uns 25, não é? Mas deve ter um para cada domingo do ano que você pode estar estudando sobre os valores do reino. Então, o reconhecimento que nós devemos ter, e mais conclusivo em Mateus, é da realidade do presente reino. Mateus 12, 28. Vamos ver lá o que Jesus pôde dizer. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino sobre vós. O demônio não tem poder, Satanás não tem poder nas nossas vidas, em nossas vidas. Ele tenta, e Jesus fala: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, nos livra do mal. Então ele está ao derredor, procurando quem ele deseja tragar. Então ele está dizendo, o Espírito de Deus expulsa o demônio, ele deixa ele longe, ele não chega perto. Ele pode tentar chegar perto, né? Mas ele está ao derredor, não está ao redor, ele está um pouquinho mais afastado, mas ele está aí. Não podemos esquecer. Então, o reino de Deus já está vencido, esta é uma certeza. O reino de Satanás está derrotado. Jesus Cristo ressurgiu e já tem toda a autoridade. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E você tem esta autoridade de Jesus para falar. Você tem esta autoridade de Jesus para agir, para despertar, para agir em nome de Jesus. Nós temos esta
autoridade. Ele disse que nós poderíamos fazer, não é, até mais do que Ele próprio fez. Então, o reino também é o futuro. Os poderes já estão em ação em Jesus e só no fim do mundo alcançarão a plena vitória. E que cabemos nós? Estar buscando o reino de Deus e estar vigiando e esperando e preparado para aquele glorioso dia. Então o reino dos céus, não precisa colocar aí, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens, mas 5, né, não ficaram tão vigilantes assim, mas ele é semelhante a isso. Nós estamos nos preparando, devemos estar preparados e prontos. O reino, em certo sentido, já veio, e ele é o domínio de Deus nos nossos corações, não é? Se você já ouviu, falou a palavra está dominado, é Deus que dominou, é Jesus que dominou, é o Espírito Santo que dominou e domina as nossas vidas. Então ele vem como uma pequena semente de grão de mostarda, Jesus disse isso, e com uma medida de fermento e uma massa de pão. O grão de mostarda é pequenininho e dá uma boa árvore. Então, amados irmãos, despertar e agir para o reino de Deus como discípulos de Cristo nos submetermos incondicionalmente ao governo dele nas nossas vidas. É esta a certeza que você tem. Então, que de fato você esteja sempre pronto para despertar e para agir no reino de Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Vamos ler Mateus 6, 9 e 10. Por essa razão vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vocês leem agora? Nós estamos lembrando e fazendo esta oração quando participamos do pão e do cálice. Coloque aí Mateus 26, 29. Quando Jesus está ali participando da ceia, ele termina e diz isso: eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de Deus, meu Pai. Hein? Então ele disse isso: eu vou estar com vocês e o meu reino estará estabelecido. E nós vamos participar da grande ceia, do novo vinho. Tá bom? Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós vamos participar, nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós. Amém? Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra é um alimento para as nossas vidas, é o conselho do Senhor para as nossas atitudes como servos do Senhor Jesus, como servos do reino de Deus. Muito obrigado. E que esse compromisso de buscar o Teu reino em primeiro lugar seja uma verdade nas nossas vidas. Que o compromisso de ajuntar tesouros nos céus seja uma verdade em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, pelo pão, pelo cálice, por este momento da igreja reunida, em que lembramos e agradecemos
por Jesus Cristo, na certeza de que teremos a vida eterna por intermédio da sua vida, do seu sacrifício. Sabemos das bênçãos do Senhor nas nossas vidas e das ricas bênçãos. Que todos nós, neste momento, ao participarmos do pão e ao participarmos do cálice, tenhamos esta certeza e esse desejo de estarmos com o Senhor nas nossas vidas, o desejo do Senhor de estar presente hoje e na eternidade nós estaremos com o Senhor. Muito obrigado. Eu oro no nome de Jesus.